Questão 13. O conjunto de solução da equação x menos 3 sobre 2 ao quadrado igual a 1 quarto é... Então vamos copiar a equação. Aqui a gente vai aplicar a operação inversa de elevar ao quadrado em ambos os lados. A operação é a raiz quadrada. Só que quando é raiz quadrada, tem duas opções, o positivo e o negativo. Por exemplo, se eu coloco lá que se eu coloco que x ao quadrado é igual a 9, então x pode ser igual a 3 ou pode ser igual a menos 3, né? Ou seja, para eu determinar o valor de x, eu aplico a raiz quadrada dos dois lados, mas considero duas opções, o positivo e o negativo. Então por que eu elevei dos dois lados aí? Elevei não, por que eu calculei a raiz quadrada dos dois lados, né? Apliquei a raiz quadrada. Porque são operações inversas, aí cancela. Então o que sobrou aqui? Que x menos 3 sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto. Mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto. Aí eu posso fazer a raiz quadrada do de cima, que é a raiz quadrada de 1, é 1, dividido pela raiz quadrada do de baixo, que é a raiz quadrada do 4, que é 2. Então aqui eu tenho duas opções, duas equações. X menos 3 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2. Ou x menos 3 sobre 2 é igual a mais 1 sobre 2. Vamos resolver isso aqui primeiro. Para resolver essa equação aqui, eu vou somar meio, não, vou somar 3 meios dos dois lados, para poder cancelar esse menos 3 meios aqui. Então vai ficar 3 meios somando aqui. E do lado de cá, também eu vou somar 3 meios. Aqui eu tenho 3 meios e devo 3 meios, cancela, sobra só o x, igual. Estou devendo 1 meio, mas eu tenho 3 meios para pagar. Eu pago esse 1 meio que eu estou devendo e ainda sobra 2 meios. Então x é igual a 2 dividido por 2. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então x é igual a 1. Agora vamos para a segunda equação aqui. Aqui eu tenho x menos 3 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Aí eu vou somar dos dois lados o 3 sobre 2. Então do lado de cá, somando 3 sobre 2, eu vou poder cancelar com menos 3 sobre 2. Sobrou o x. Tenho meio e tenho 3 meios. Juntando tudo aí, eu tenho 4 meios. 4 meios é 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Portanto, o conjunto de solução é o conjunto que tem os elementos 1 e 2. E a alternativa correta aí, a alternativa B, de bom. Questão 14. Um comerciante planeja um crescimento de seu negócio após a quarentena, em progressão geométrica, com razão de 0,1 ao mês. Sabendo que no primeiro mês, pós-pandemia, ele faturou 6 mil, quanto ele espera faturar daqui a 4 meses? Então aqui eu vou usar uma fórmula do montante. Montante é igual
capital vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1, onde n é o período. Aí aqui a gente vai ter montante igual capital do primeiro mês, 6.000 vezes 1 mais a taxa que é 0,1 elevado a n, que são 4 meses, menos 1. Fazendo as operações aí. Montante é igual 6.000 vezes 1 mais 0,1. 1,1 elevado a 3. Montante é igual 6.000 vezes 1,1 elevado a 3. O que é 1,1 elevado a 3? É 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 11 dá 11. Mais 1 vezes 11 dá 11. Então aqui fica 121. 1 mais nada dá 1. 1 mais 1 dá 2. E aqui dá 1. Duas casas depois da vírgula. 1,21. Como é elevado a 3, eu multiplico por 1,21 por 1,1 novamente, né? Multiplico 1,1 vezes 1,21. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais, como 1 vezes 121 deu 121, 1 vezes 121, 121 novamente. Aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 3, aqui dá 1. Tem 3 casas depois da vírgula, 2 aqui e 1 aqui, então deu 1,331. Então aqui na hora de fazer 6.000 vezes 1,1 elevado a 3, é 6.000 vezes 1,331. Então o montante é igual. Aí nós vamos fazer 1,331 vezes 6.000. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 3 é 18. Vai 1. 6 vezes 3 é 18. Com o que foi? 19. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Baixa os 3 zeros. Tem 3 casas depois da vírgula. Então a resposta tem que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então no caso é só descartar os zeros. Ele vai ter um faturamento aí de 7.986. Esse faturamento está na alternativa E. 15. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são respectivamente. Bom, aqui eu vou primeiro completar os valores da tabela aí que estão faltando, né? Então aqui a gente tem 30, 45, 60, 90. Daqui para cá aumentou 30. Aqui vai aumentar 30 também. Então é 120. Aí aqui mais 30. (150 graus) mais 30. 180 graus mais 30. 210 mais 30. 240. Aqui vai estar o 270. Aqui 300. 330 e o 360. Entre eles, esses que eu marquei, tem os de final 5, que é 15 é mais 30 mais 15, 45. Então aqui é 120
15 a mais vai dar 135. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, 135 graus. Aqui, 210 mais 15. 225. E aqui, 300 mais 15. 315. Agora, eu vou completar os valores aqui, ó, no eixo X. Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Para cá é a mesma coisa, só que negativo. Então, é menos meio. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. E esse aqui é menos raiz de 3 sobre 2. No eixo vertical é a mesma coisa, só que para baixo, né? Ó. Então aqui a gente tem meio raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Para baixo nós vamos ter o meio, raiz de 2 sobre 2, e esse aqui, raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora o que eu preciso é transformar esses arcos aqui em ângulos, graus, né? Transformar em graus, para a gente saber calcular. Então vamos lá, o 5π sobre 6, vamos transformar. 5π sobre 6 é o mesmo que 5 vezes, o π ele vale 180 graus, então 5 vezes 180 graus sobre 6. 180 dividido por 6 é 30, então é 5 vezes 30, que dá 150 graus. Então, na hora que eu for calcular o seno de 5π sobre 6, é calcular o seno de 150 graus. 150 graus está aqui. O seno dele é meio. Então, eu vou marcar aqui embaixo do seno de 5π sobre 6. Seno de 5π sobre 6 é meio. Vamos fazer a mesma coisa com 5π sobre 4. Então, 5π sobre 4, eu tenho que 5π sobre 4 é igual a 5 vezes o π é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 é o mesmo que 90 dividido por 2, que é 45. Então eu tenho 5 vezes 45 graus. 5 vezes 45 graus dá 225 graus. Então, como eu quero calcular o cosseno de π sobre 4, de 5π sobre 4, eu quero calcular o cosseno de 225 graus. 225 graus está aqui, ó. 225 graus está aqui. O cosseno dele é menos raiz de 2 sobre 2. Então, vamos marcar lá. Menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 3π sobre 2. Vamos calcular quanto que é 3π sobre 2. Então, vou fazer 3π sobre 2, que é 3 vezes o π 180 graus sobre 2, que é o mesmo que 3 vezes 180 dividido por 2 dá 90. Então, 3 vezes 90. 3 vezes 9, 27. Então, 3 vezes 90, 270. Então, calcular o seno de 3π sobre 2 é o mesmo que calcular o seno de 270 graus. 270 graus já está aqui, em cima da reta seno. Em que lugar da reta seno? No menos 1. Agora, por último, o cosseno de 5π sobre 3. Vamos primeiro transformar 5π sobre 3 em graus. Então, eu tenho lá 5π
sobre 3, que é o mesmo que 5 vezes o 180 dividido por 3, que é o mesmo que 5 vezes 180 dividido por 3 dá 60. Então ficou 5 vezes 60. E 5 vezes 60 é 300. Então 300 graus. Calcular o cosseno de 5π sobre 3 é calcular o cosseno de 300. E o cosseno de 300 está aqui, ó, é meio. Então vamos lá no cosseno de 5π sobre 3 e marcar o meio. Então vou colocar a alternativa que aparece meio, né, aqui tem duas, só pode ser a B ou a D, né? Meio, aí depois menos raiz de 2 sobre 2. Então vai ser a alternativa D. D de demais. Vamos conferir. Meio menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 e meio. Então, realmente é a alternativa D. Galera, última questão da prova. Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui, né? Pedir para vocês, se vocês gostaram aí dos vídeos, deixar um comentário, dar um like, ativar o sininho para receber notificações e se inscrever no meu canal. E mais uma coisinha, se esses vídeos aí ajudaram vocês, compartilhe com seus amigos, porque pode ajudar eles também, né? Então peço esse favor aí para vocês. E muito obrigado. E vamos para a questão número 16. Numa urna estão 9 bolas numeradas de 1 a 9. Uma bola é retirada ao acaso. Todas têm igual possibilidade de serem escolhidas. A probabilidade dessa bola ter número ímpar é 1 nono, 1 terço, 4 nonos, meio ou 5 nonos, né? Então é uma questão aí, a gente foi coroados aí com uma questão fácil aí no finalzinho, né? Vamos colocar o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Então a urna tem a bola 1, a 2, a 3, tem a bola 4, cinco, a 6, a 7 e a bola 9. Temos então que o número de elementos do espaço amostral, a gente vai chamar de NS, é igual a 9. Tem 9 possibilidades de sorteio. O E é o conjunto dos... o evento favorável, né? O que é favorável aí no caso, né? Aí tem que ver de acordo com a perguntinha de probabilidade. Qual é a probabilidade dessa bola ter número ímpar? Então, todos os números ímpares aqui compõem o conjunto do evento, eventos favoráveis aí. Então, é favorável o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. O nosso número de elementos aí do evento favoráveis é 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5. Nós temos 5 eventos favoráveis aí. A probabilidade de ocorrer um evento é igual ao número de elementos do evento dividido pelo espaço amostral, pelo número de elementos do espaço amostral. Número de elementos do E aí, no nosso caso deu 5, dividido pelo número de elementos aí do espaço amostral, 9. 5 nonos, facinho assim. Então a alternativa correta aí é a alternativa E, de espetacular. Valeu, galera, muito obrigado e não esqueçam, compartilhe com seus amigos.
Até a próxima!